Olá! No último episódio nós falamos sobre a importância de ter água potável. Hoje vamos, pegando nesse tema, falar um bocadinho sobre o que é que a saúde pública faz para garantir, ou para ajudar a garantir, que nós temos de facto acesso à água potável. E para isso tenho comigo hoje o Dr. Rui Capucho, que é médico de saúde pública, delegado de saúde do Alto Tâmega e Barroso, e que aceitou estar aqui connosco para falar um bocadinho sobre esta questão e sobre o que a Unidade de Saúde Pública faz na vigilância da qualidade das águas para consumo humano. Antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite. E a primeira questão que eu gostava de abordar contigo: a água é essencial para beber. É talvez a principal utilização ou a mais antiga utilização que os seres humanos dão à água, e a água que nós consumimos para beber pode ter fundamentalmente três fontes: a rede pública, garrafas e furos, poços e nascentes. E em cada uma destas áreas, aquilo que eu te pedia que descrevesses sumariamente é a intervenção da saúde pública na vigilância da qualidade, e talvez falar também um bocadinho das dificuldades que vamos sentindo ou dos desafios que se colocam nesse processo. Olá, muito bom dia. Do ponto de vista daquilo que nós fazemos para controlar ou para garantir a qualidade da água de consumo humano que é distribuída aos nossos habitantes, é preciso também perceber um bocadinho qual é que é a realidade da nossa região. A nossa região tem uma dispersão geográfica muito grande e, portanto, temos muitos sistemas de abastecimento de água de consumo humano independentes. Ou seja, não há um sistema central como nas grandes cidades que produz água para toda uma cidade ou para um conjunto de cidades. Em regiões montanhosas como a nossa, não é possível fazer a passagem de tubagens de maneira a fazer uma distribuição similar para todas as aldeias e vilas que nós temos. E além das montanhas também, a questão da dispersão geográfica. E, portanto, na nossa região nós temos, muitas aldeias têm os seus próprios sistemas de abastecimento de água de consumo humano. Esses sistemas de abastecimento de água de consumo humano que distribuem água para relativamente uma população reduzida, não podem ter a complexidade de sistemas de tratamento como um sistema de grandes dimensões para alguns milhares de pessoas, como por exemplo na cidade de Chaves. Isso causa alguns desafios às entidades gestoras, às entidades que gerem estes próprios sistemas. São eles próprios que são os responsáveis por garantir que essa água é de qualidade e que a água que é distribuída aos seus habitantes tenha qualidade de vida para poder ser bebida, e nós fazemos a monitorização e o controlo dessa mesma qualidade de água, ou seja, com alguma frequência fazemos vistorias a esses sistemas de distribuição, vemos se os sistemas de distribuição estão em condições de não serem contaminados e fazemos análises a essas águas para verificar se a qualidade da água está garantida ou não. E vamos trabalhando com as entidades gestoras de maneira a dirimir todas as não conformidades que vão aparecendo nestas mesmas análises. Isto do ponto de vista de água da rede pública. Do ponto de vista de... Mas antes de avançares para as outras, ou se calhar talvez, relativamente às não conformidades, depois qual é o papel da Autoridade de Saúde? A Autoridade de Saúde aquilo que faz é uma avaliação de risco destas não conformidades, perceber se estas não conformidades podem pôr em risco ou não de imediato a saúde da população, se a não conformidade for uma não conformidade grave que nos faça pensar que aquela água não está potável para ser consumida, nós fazemos o encerramento do sistema, informamos a entidade gestora, e a entidade gestora tem que garantir um abastecimento de água de outra origem para que a população não deixe de ter água durante os dias em que está a resolver o problema do sistema de abastecimento. Nas situações em que a não conformidade não põe em causa de imediato a segurança ou a saúde da população, nós trabalhamos com a entidade gestora de maneira a resolvermos o problema inerente a essa não conformidade.
Sim, senhor. Entretanto, ias também falar da questão do engarrafamento e das oficinas de engarrafamento e dos furos. Em relação aos furos, porque muitas vezes é uma origem independente que muitas pessoas utilizam para o seu abastecimento de água. Há muitas pessoas que não têm ligação à rede pública, há muitas pessoas que não querem ter ligação à rede pública. A partir desse momento, a entidade gestora responsável pela garantia da qualidade dessa água é a própria pessoa que tem que ter a certeza que aquela água está potável. E o risco de utilização dessa água de poço não controlado é do próprio dono do poço que está a utilizar essa água. Há muito a noção das pessoas de que a minha água é muito boa porque eu fiz uma análise há 2 anos atrás e a análise era boa. A qualidade da água é muito dinâmica. Nós temos terrenos agrícolas distribuídos e os terrenos agrícolas são uma boa fonte de contaminação dos lençóis freáticos de água. E, portanto, o facto de água de um poço num determinado momento estar potável e ser boa para ser consumida, não quer dizer que uns meses depois continue a ser. E, portanto, é sempre um risco ter o consumo de água de poço e a pessoa, igualmente às entidades gestoras, deveria fazer análises regulares dessa água. É porque às vezes basta haver uma chuvada, arrastar alguns sedimentos e com isso poder contaminar. Sem dúvida. E no nosso território, infelizmente, nos últimos anos temos tido imensos incêndios que têm alterado muito a qualidade dos solos e a capacidade dos solos de reterem as impurezas para não chegarem aos canais freáticos. O facto de nós termos uma desflorestação derivada dos incêndios traz-nos reflexo na qualidade da água não tratada, portanto, a água dos poços e afins. Exato. Falta-nos então falar sobre a água que bebemos engarrafada. A água engarrafada. A nossa região, felizmente, tem muita produção de água engarrafada. A água engarrafada tem já, pelo facto de serem empresas que exploram este negócio, tem já um controle de qualidade bastante apertado e, portanto, são águas que, do ponto de vista de saúde pública, nos preocupam menos do ponto de vista de não conformidades. Normalmente são as próprias empresas que nos informam a nós que, numa determinada altura, detectaram uma não conformidade na qualidade da água que estão a colher. Obviamente que quando denotam essa não conformidade, as garrafas engarrafadas já não vão para o mercado e fazem arresto dessa água, mas nós fazemos na mesma um controlo e uma vigilância destas instituições para ter a certeza que tudo aquilo que está previsto está a correr como deve ser. Certo. Falamos um bocadinho da agricultura como potencial fonte de contaminação, mas a agricultura é também um consumidor de água, a agricultura e a indústria. Relativamente a isso, a intervenção da saúde pública acaba por ser relativamente restrita. Não sei se queres fazer alguma referência a isso. Gostava de fazer só uma referência. Os mínimos de qualidade para as águas que são utilizadas para a indústria ou para a agricultura são diferentes dos mínimos de qualidade para águas de abastecimento para consumo humano. Além de mais, as águas de abastecimento para consumo humano têm sempre um tratamento de cloragem, coisa que não acontece na água para a indústria ou para a agricultura. E embora, genericamente, não se veja grande problema na contaminação bacteriológica desta água para a agricultura e para a indústria, porque essa água não vai chegar ao consumidor final e, portanto, não faria mal utilizar água com algum nível de contaminação. Temos que nos lembrar que há algumas bactérias que não passam só na cadeia alimentar, que nos preocupam e temos tido alguns surtos de doenças dos legionários exatamente pela utilização de água não controlada ou menos controlada, que estão contaminadas com Legionella pneumófila e depois que nos criam os surtos de legionela. Mas onde há, para além realmente da água que nós bebemos, onde há também alguma intervenção da parte da saúde pública é na água relacionada ou consumida no âmbito do bem-estar e do lazer. E, portanto, estou a pensar em piscinas, estou a pensar em zonas balneares, estou a pensar nas termas. E, portanto, também te queria pedir se querias falar um pouco sobre a intervenção da saúde pública nessas 3 áreas. Do ponto de vista das piscinas, nós temos um programa de vigilância da qualidade da água das piscinas públicas e, portanto, fazemos, da mesma maneira que fazemos o controle
da água de consumo humano de forma regular, também fazemos o controle da água das piscinas públicas. Públicas de acesso público? Não, das piscinas públicas mesmo. Em relação às piscinas de acesso público, aquilo que nós fazemos é trabalhar com os operadores, com os gestores dos locais e garantimos que eles estão a cumprir as regras preconizadas. Não fazemos controle analítico. O controle analítico é só feito nas piscinas públicas. Do ponto de vista das piscinas privadas, da mesma maneira que não fazemos nenhum tipo de controle, a ideia é da responsabilidade do próprio dono da piscina, da mesma maneira como a água dos poços. Pronto, não sei se há mais alguma coisa que gostasses de acrescentar. Do ponto de vista de termas... sim, falta-nos falar das termas. As termas. Para nós, nesta região, termas é uma coisa muito importante, faz parte da nossa matriz de turismo a utilização das termas e nós somos parceiros das termas de forma a garantir que a água utilizada nas termas é uma água de qualidade, sendo que esta água tem uma característica que aumenta um bocadinho o risco, é que a água utilizada nas termas não é uma água tratada, portanto não clorada. A água que é utilizada nas termas é exatamente a água que vem do subsolo e nós, com as entidades gestoras, garantimos que essa água é uma água de qualidade e que não vai trazer prejuízo às pessoas que estão a usufruir dessas mesmas águas. Para terminar, zonas balneares, o que numa zona de interior pode soar estranho, mas existem zonas balneares no Alto Tâmega. Existem zonas balneares. Zonas balneares oficiais só temos uma e fazemos, no período de verão, fazemos a vigilância e o controle da qualidade da água e das zonas envolventes desta mesma praia fluvial, mas sabemos que existem muitos outros locais onde as pessoas que vivem nesta região frequentam, utilizando-as como zonas balneares. E mesmo não sendo oficialmente uma zona balnear, nós fazemos exatamente a mesma vigilância como se fosse uma zona balnear oficial. Sim, senhor. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado o convite e pelos esclarecimentos todos que trouxeste e, relativamente a nós, até para a semana.